aí, gente boa, tudo bem, tudo tranquilo? Mais uma vez com você aqui nesta série que está impactando pessoas. E agora, sento e choro? Hoje, na quarta reflexão, eu quero falar com você sobre o exemplo desta mulher do Evangelho de Marcos 5, que nos fala da sua história, aquela do fluxo de sangue. Ainda que sofrendo, eu e você precisamos sair do conformismo. Olha a história. Diz o texto no verso 27, que aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Vindo por trás, saiu do conformismo. A decisão que ela tomou foi uma decisão de não ficar numa posição letárgica, de não ficar numa posição de vítima. Ela saiu daquela condição que já era natural. Aquela condição que talvez muitas das vezes eu, você ou alguns podem estar ou termos ficado. Quando nós olhamos para o texto, olha que interessante, ela não podia vir pela frente porque a multidão não gostava, ela era uma impura, ela tinha um fluxo de sangue, mas ela deu o seu jeito para tocar em Jesus. Isto é sair do conformismo, isto é sair da condição de vítima. Olhe que o texto nos fala ainda que é possível que nossas decisões não deem certo. É possível. Quantas das vezes nós tentamos algumas coisas, provocamos algumas mudanças e não deu certo? Sim, e aí? Quem não tenta, quem não se esforça não sabe. E quando eu olho para a postura dela, eu vejo que ela saiu do conformismo, ela veio por trás. Ela não podia encarar a multidão de frente, porque a multidão não gostava dela, mas ela tomou uma decisão. Ela saiu de uma condição de quem talvez tivesse aceito o fim, mas com esta mulher de Marcos 5, não. Ela não ficou no conformismo. Às vezes nós tentamos projetos, sonhos, e não dão certo. Mas eu tentei. Vou morrer tentando, mas eu não vou deixar de fazer a minha parte. Esta é a lição desta mulher, também do Evangelho de Marcos 5. E nós olhamos para o texto e a gente fica pensando, e se ela não agisse? E se a fé dela não entrasse em ação? E se a minha fé não entrar em ação, ou se a sua fé não entrar em ação? Será que esse resultado aconteceria? Perceba que querer e não agir, nada resolve. Grava bem isso aí. Querer e não agir, nada resolve. E a gente aprende com ela que se ela não tentasse, ela não teria sido curada. Uma pergunta para mim e para você, para este tempo. Se ela não tentasse, será que hoje nós estaríamos contando a história dela? Será que Jesus iria até ela? Porque tem coisas que Deus pode fazer. Aliás, Deus pode fazer tudo, absolutamente tudo. Não há nada impossível para Ele. Mas tem coisas que são coisas nossas, atitudes nossas, posturas nossas, tomadas de decisões nossas. Se ela não tivesse enfrentado a multidão, se ela não tivesse saído da posição de vítima, talvez ela não fosse curada. E eu olho para o texto e eu aprendo que, ainda que sofrendo, precisamos sair do conformismo. Jesus estava passando. A multidão, segundo os historiadores, eram aproximadamente em torno de 20 mil pessoas. Ela enfrenta um monte de obstáculos, um monte de oposição, mas ela sai do conformismo. Estamos falando de uma série que está fazendo algumas pessoas pensarem, eu tenho pensado. E agora? Sento e choro? Será que isso resolve? Com a mulher do fluxo de sangue, nós aprendemos que, apesar da multidão que lhe oprimia e não deixava, jamais ela poderia estar em público, ela toma uma decisão que me marca. Ela vai por trás, ela se abaixa e toca na orla das vestes de Jesus. Precisamos aprender que, da parte de Deus, o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Mas da minha parte, Ele não tem que fazer, sou eu quem tem que fazer. Pense nisso. Eu sou Kleber Flauzino, pastor da Igreja Brasil para Cristo em São José dos Campos, e você já sabe, se você gostou, clica no sininho e nos siga aí no YouTube. Prejudicar você eu não quero, mas abençoar sempre.
Beijo no seu coração, com Cristo, juntos até a eternidade. Deus te abençoe.